Olá, boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez reunido pela graça de Deus e misericórdia infinita em nossas vidas. Mais uma vez estamos aqui no intuito de trazer a santa palavra do Senhor, para trazer para mim e para você e para todos a qual participar desta live, edificação, conhecimento, discernimento da gloriosa palavra de nosso Deus. Hoje nós iremos entrar num assunto que para alguns é bem fácil de explicar e para outros não. Que é a questão da rejeição do sacrifício oferecido por Caim a Deus. E há pessoas que têm a sua interpretação, devemos respeitá-la, mas que na verdade nós devemos nos ater ao que esse texto está afirmando, o porquê de Caim. Na verdade, ele primeiro foi rejeitado para que a sua oferta fosse rejeitada. Para quem leu esse episódio, nós vemos que Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva. E ali eles se propõem a sacrificar ao Senhor. Um trouxe legumes e verdura, fruto da terra, para sacrificar ao Senhor. E Abel trouxe da gordura de um carneiro e da sua carne para ofertar ao Senhor. Diante daquilo que nós vamos ler nesta noite, já mostra que Abel e sua oferta foi aceita por Deus, ao passo de que Caim e sua oferta foi rejeitada por Deus. Então, o porquê disso? Por que Deus rejeitou a oferta de um e se agradou da oferta de outro? Será que é pela questão do tipo de coisa que foi oferecido a Deus? Será que o Senhor levou em conta isso? Será que levou em conta o fato de Caim ter trazido frutos da terra, ao passo de que Abel traz uma ovelha para ser sacrificada e a sua gordura? Será que é por causa disso? Vamos hoje pedir ao Senhor, nosso Deus, que Ele possa nos orientar nessa questão, para que possamos tirar dúvidas em relação a esse episódio. Vamos aqui agora ler o texto que eu acabei de falar, que se encontra em Gênesis capítulo 4. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 3, que diz assim: Gênesis 4, 3, diz assim: Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura. Deste se agradou o Senhor, e de Abel, e de sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu o semblante. Então disse o Senhor: Por que tu, Caim, andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se tu procederes bem, não é certo que serás aceito? Veja só. Um trouxe do fruto da terra, outro trouxe um animal para ser sacrificado. Um Deus rejeitou a ele e a sua oferta. Um Deus se agradou da sua oferta e aceitou também aquele que estava sacrificando. E o que precisa ser dito nesta noite
é que não é a questão que tipo de sacrifício você tem trazido, ou melhor, não foi a questão, já falando, o tipo de sacrifício que Caim trouxe. Não foi porque ele trouxe o fruto da terra que Deus rejeitou, de forma alguma. A questão não estava aí. A questão mora na seguinte coisa, é a falta de fé, a incredulidade da parte de Caim, de achar que Deus se agrada, dele sacrificar algo para Deus só pela questão do sacrifício, não trazendo à memória, ao seu coração, um discernimento real daquilo que ele estava fazendo. Ao passo que Abel tinha consciência, tinha discernimento do que ele estava fazendo. E o que a gente vê também, que em primeiro lugar, não foi a oferta de Caim que foi rejeitada. Primeiro ele foi rejeitado para que a sua oferta fosse também rejeitada. E por quê? Por causa da sua conduta. Uma conduta que era desaprovada diante de Deus. Não é só eu me preocupar em sacrificar a Deus, seja lá o que for, e viver uma maneira, ou melhor, e viver de uma maneira que não agrada a Deus. Que adianta sacrificar? Você viu o episódio lá de Saul? Quando Deus rejeita Saul? Por quê? É por causa da desobediência. Porque Saul se importou mais com a questão do sacrifício. Se importou mais com a questão do sacrificar. E não é com isso que Deus se importa. Deus se agrada muito mais de uma vida agradável, santa, separada diante dele, do que sacrificar. Até mesmo porque hoje em dia, o sacrifício perfeito e aceito por Deus foi do Senhor Jesus. Não precisamos aqui estar presos a sacrifícios, onde muitos líderes impõem isso a você, induz a vocês fazerem sacrifício para agradar a Deus. Sendo que a Bíblia mostra que os nossos sacrifícios são como um trapo de imundícia na mão de Deus. Entende? Então não adianta sacrificar por sacrificar. E Caim ali estava sacrificando sem discernimento. Na cabeça de Caim, ele achava que a questão de sacrificar era tudo para Deus. Ele não precisava ter uma boa conduta diante de Deus. Ele não precisava ser aprovado por Deus. Que Deus estava mais importando com o sacrifício. E na verdade, infelizmente, nós vemos isso na vida de muitas pessoas hoje em dia, de muitos crentes, que se importam muito mais com o sacrifício do que ter uma vida agradável diante de Deus. Entende? Então aqui Caim não foi rejeitado porque ele trouxe fruto da terra, não. Ele foi rejeitado por causa da sua má conduta, irmãos. Se você esticar aqui o texto e andar mais por ele, ler mais, você vai ver que ele chegou a matar o próprio irmão. Porque ficou com ódio. Porque criou inveja dentro do seu coração. Porque Abel foi aceito por Deus e ele não. Ainda queria ter razão. Existem pessoas que passam a vida desagradando a Deus e querem ser aceitas por Deus. Mas não pode ser desse jeito.
A palavra do Senhor nos informa que nós devemos ir até Cristo do jeito que estamos, mas que não devemos permanecer na mesma prática da velha criatura. Precisamos mudar, amados, para sermos aceitos por Deus, para que os nossos sacrifícios de louvor sejam recebidos pelo Senhor. Que sacrifício de louvor é esse? É a tua conduta diante de Deus. É aquilo que você faz diante de Deus, que só Deus vê. É aquilo que você renuncia, que é desagradável a Deus, e você renuncia, e só Ele está vendo. Ao passo de que, se eu quiser viver uma vida desregrada, uma vida sem santidade, uma vida sem separação, uma vida íntegra, uma vida sincera diante de Deus, não vai adiantar a multidão dos meus sacrifícios. Porque Deus não vai levar em conta a multidão dos meus sacrifícios. Não é sacrifício que Deus quer. Deus quer obediência, Deus quer fé. E Caim praticou aquele sacrifício totalmente desprovido de fé. Ele foi movido por qualquer tipo de sentimento, menos pelo sentimento de fé. E Deus olha para Abel e atenta para Abel e se agrada de Abel e agrada da sua oferta, mas desagrada de Caim e da sua oferta. E Deus observa o semblante de Caim descaído, irado, insatisfeito. E Deus pergunta: por que você está dessa forma, Caim? Por que você está tão indignado? Por que você está tão irado? Por acaso, se tu não procederes com coisas boas feitas por ti, eu não te aceitaria? Por acaso, se a tua conduta que tu mostra diante de mim não é aprovada por mim, eu não te aceitaria? Mas olha para dentro de ti, porque eu sou Deus, eu sou do teu coração, eu sei das tuas pretensões. Eu sei até o que tu vai falar antes de tu falar, eu sei o que tu vai pensar antes de tu pensar. E eu, Deus, não me agrado de sacrifícios vãos. Eu, Deus, me agrado de um servo, de uma serva, de um filho, de uma filha, que vive na fé, que vive buscando renúncia, que mesmo não sendo perfeito, mas busca perfeição em mim. Caim, se por acaso eu ver a tua vida e ver ela como ela está, e te disser que tu tem que mudar nisso e naquilo, que tu tem que mudar o teu jeito de ser, que tu tem que mudar o teu linguajar, que tu tem que mudar o teu mau comportamento, e quando eu falo isso, você aceita? Você aceita a minha repreensão? Ou você continua achando
que vai me enganar com sacrifícios de tolo? Você acha realmente que é isso que eu busco do homem, na mulher? Eu busco sinceridade. Eu quero que vocês sejam íntegros. Se caso tu, Caim, não procederes bem, eu vou te aceitar por causa do teu sacrifício? Lógico que Deus não aceita, né, irmãos? Lógico que o nosso Deus ele não está preso a isso. E o nosso Deus ele não fica satisfeito com nossas más condutas. Deus quer que nós sejamos santos. Deus quer que nós lutemos contra a nossa carne. Para que nós, quando nós chegarmos a sacrificar Ele algo, nosso sacrifício seja aceito por Ele. Mas o melhor sacrifício que você pode fazer para agradar a Deus é procurar ter uma vida íntegra diante de Deus. Não é questão de você falhar e achar que tem que desistir. Não é isso. Se você falha, você luta de novo para tentar acertar. Porque Deus é misericordioso. Perfeito, eu sempre digo, ninguém é. Mas que busquemos para nós essa perfeição que há em Cristo. O Espírito Santo ele nos ajuda a errar menos e acertar mais. Aqui o texto diz que logo em seguida Caim foi matar Abel, indignado porque Deus aprovou a Abel e desaprovou a pessoa dele. Será que porventura, por má sorte, por acaso, você já não sofreu na mão de algum Caim por aí? Um irmão, uma irmã, ou melhor, um falso irmão, uma falsa irmã que é invejosa, que quer ser o que você é, que quer ter o que você tem, mas não quer se comportar do jeito que você se comporta diante de Deus, mas quer viver uma vida desregrada, uma vida baseada em fazer a vontade da carne, mas que acha que pode iludir a Deus sacrificando. Não é só sacrificar. É só ir para as campanhas, é só ir fazer campanhas de voto e colocar lá dentro do envelope aquilo que foi estipulado. Tá tudo bem. Será que tá? Deus fala para Caim, por que tu fica desse jeito tão irado? Por acaso tu não se comportar direito diante de mim? Por acaso se as tuas atitudes forem agradáveis para mim, eu não te aceitarei? Porém, o pecado jaz à porta do teu coração. Cabe tu dominar sobre tudo isso. Então, irmãos, nós estamos nesse mundo aqui e todo dia, todo momento nós somos tentados a falhar. Todo tempo a gente é tentado a fazer algo que vai desagradar a Deus. Nós não estamos isentos disso. Não é porque nós somos crentes em Jesus, não é porque agora a graça está sobre nossa vida, não é porque nós fomos perdoados por Deus,
que a gente está isento de ser tentado. Não, irmãos. Mas Deus dá uma prerrogativa para nós, que é a seguinte coisa. Ele diz, temei a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quando vem a tentação, então quando vem aquela tendência pecaminosa, então quando a concupiscência da nossa carne quer aflorar diante de nós, porque a palavra diz que o Espírito milita contra a carne e vice-versa, né? E os dois se opõem. Porque o homem natural, ele tem a tendência de dar vazão ao que a carne está querendo. E o homem espiritual, ele procura dar vazão à obra do Espírito em sua vida. Nós não podemos dizer de forma alguma que quando nós falhamos diante de Deus, a culpa foi dele. Não. Nós não somos tentados por Deus. Nós somos tentados pelas nossas vontades, pela natureza corrupta, que ainda não foi tirada de dentro de nós, não, irmãos. Preciso nós entendermos isso. Mas nós temos condição, sim, de vencer isso, se a gente quiser. Nem sempre a gente vai conseguir todas as vezes que somos tentados. É verdade que em algum momento da nossa vida nós iremos falhar diante de Deus, sim. Já aconteceu comigo várias e várias vezes. Creio que tenha acontecido com você. Mas nós temos aquela promessa. Filhinhos, não pequei, mas se pecardes, sabei que há um intercessor no céu diante de vós. Então, irmãos, Jesus ainda está no papel de advocaciar a nossa vida. Jesus está ainda no papel de intercessor. Quando nós falhamos, nós temos ainda a chance de se arrepender e voltar de novo de onde a gente caiu, levantar a cabeça e continuar a estrada. Errou, pronto, não pode fazer mais nada. Deixa pra lá. Vamos procurar agora nos consertar. Vamos deixar aquilo que é desagradável ao Senhor. Todo ser humano tem consciência do que é certo e do que é errado. Todo ser humano. Todos. Sem exceção. Nós fazemos errado porque a gente quer fazer errado. Porque no lugar da gente querer agradar a Deus, a gente vai agradar a nossa vontade, o nosso eu. A questão toda é essa. Entende? Agora, quando nós chegamos a um ponto de assim, não, eu não vou fazer isso aqui, porque isso aqui é contra aquilo que Deus fala que é errado. Eu não posso ter uma conduta X, porque isso é algo que Deus desaprova. Então eu não vou andar dessa forma. Então eu não vou querer isso para mim. Por mais que a minha carne lateje para querer. Nós estamos no meio dessa bala perdida, irmãos. Cabe nós nos safar. Você está me entendendo? E ele não foi rejeitado assim, à toa. Alguns dizem, não, foi porque
ele levou e foi fruta e verdura e Deus não se agradou. Não, não tem nada a ver com isso. Essa não é a questão para Deus. A questão era a conduta de Caim, que era desaprovada diante dos olhos dele, é tanto que ele fez o que fez. E Deus provou para Abel a intenção do coração dele. O que adianta ele levantar um altar de sacrifício com a intenção de matar o irmão? E matou. Mas Deus antes avisou a ele, olha, presta atenção. Se tu tá com esse sentimento aí dentro do coração, querendo matar teu irmão, tu acha que eu não tô vendo? Agora se tu renunciar a isso aí, eu não vou te aceitar, eu não vou te regenerar. Veja só. E ele acaba matando Abel. E depois esconde o corpo de Abel. E Deus vai perguntar onde é que está teu irmão. E por acaso eu sei onde é que está ele. Eu sou algum guarda dele, eu sou algum tutor dele. Foi arrogante diante de Deus com a sua resposta, presunçoso e mentiroso. E Deus diz, olha, o sangue do teu irmão, eu estou conseguindo ouvir o gemido dele da terra. E aí? Aí ele cai na real, ele disse, realmente eu fiz. Agora, o que eu fiz é tão pesado que vão querer cobrar a vida que eu sei fez do meu irmão Abel, vão querer tirar a minha vida. Foi o que ele pensou, só que o que Deus fez? Deus marca ele com um sinal, que é o sinal da graça, irmão. Graça é derramada na vida de Caim, beneficiando ele, dando livramento à vida dele, para que ninguém reivindicasse a sua vida, porque ele tinha ceifado a vida de Abel. É bom que nós aprendemos aqui o que significa essa tal dessa marca em Caim. Foi o livramento que Deus deu para a vida de um transgressor, para a vida de um assassino do seu próprio irmão. Mas Deus não pagou com a mesma moeda a qual merecia Caim. Não. Era por direito alguém reclamar a vida de Caim. Ele matou seu irmão. Algum vingador viria para cobrar isso. Então ele é expulso, ele foge para a terra de Nod, para lá recomeçar a sua vida. E nem sequer agradece a Deus pela misericórdia concedida. Você vê? Tudo isso começou por uma questão de má interpretação, de achar que só pelo fato de eu sacrificar algo para Deus, aí tá tudo bem, tá tudo beleza, tá tudo ok. Não, sacrifiquei, já dei meu voto, já dei meu dízimo, já assisti o culto, os dias que teve, e acho que isso aí é o mais importante para Deus. E na verdade não é só isso. Aqui eu não quero dizer que não seja isso, mas não é só isso. Que a nossa vida, ela tem que ir muito mais além quando nós saímos das paredes dos templos. Não é ter uma vidazinha aplicada só naquelas 2 horas ali, louvando, exaltando, glorificando o nome do Senhor, chorando. Não, não se iluda que não é isso.
é depois daí. É depois que você sai de dentro do templo, que você está na sua casa, é que você deve continuar com a vida que seja aprovada diante de Deus. E esse é o verdadeiro sacrifício que Deus recebe, é o sacrifício do louvor, é o sacrifício de compreender que eu tenho que andar diferente, de contramão a tudo aquilo que o mundo nos oferece. E quando nós colocamos no nosso coração a fazer aquilo que é agradável a Deus, nós estamos sim realmente na posição que Ele quer. Aí se você consegue colocar a sua vida em dia diante de Deus, uma coisa que você não pode fazer 100%, é impossível. Mas se você menos tenta, aí você pode ter sua vida litúrgica dentro do templo. Aí você vai lá louvar para Ele, aí você vai lá devolver o dízimo, aí você vai ofertar, aí você faz tudo aquilo, todo aquele segmento litúrgico, e amém. Mas não esquecendo que a tua conduta cristã, ela não pode estar só arraigada a esses 2 momentos, essas 2 horas de culto, não. Tem que passar disso aí. É no teu dia a dia. Por isso Caim foi desaprovado por Deus. Por causa da má conduta. Da falta de discernimento. Se nesse tempo aqui, a maneira que o homem procurava agradar a Deus, uma forma de agradecimento era ofertar sacrifício, Abel fez perfeito. Por quê? Porque ele fez movido pela fé. Mas era também uma pessoa que era aceitável. Era uma pessoa temente, com certeza obediente aos pais. A Bíblia não mostra nenhuma deficiência em Abel de caráter. Ele tinha, sim, com certeza, que ele não era perfeito, né? Mas não mostra. Mas a Bíblia enfatiza o mau caratismo de Caim. A Bíblia mostra o porquê da rejeição do sacrifício de Caim e dele próprio. Era por causa da sua má conduta, irmão. E não adianta você entrar nessa de achar que vai agradar a Deus, porque você só sacrifica. É só coisa de tolo. Então, nesta noite eu encerro essa live aqui, pedindo a Deus que você possa ter entendido, que isso tenha edificado a vida de você, que está aí escutando, que está vendo. Essa é a intenção. Tá bom? Fica na graça e na paz. Nosso Deus, que Deus venha abençoar a vida de vocês grandiosamente, derramando saúde sobre a vossa vida, porque com saúde a gente tem muita coisa, né? Em nome de Jesus, que vocês tenham uma semana na presença do Senhor, que vocês possam refletir nessa mensagem que Deus entregou nesse sábado, de que não é sacrificar por sacrificar, irmão, só. O nosso sacrifício, ele tem que vir atrelado à nossa conduta, que é aprovada por Deus. Se a nossa conduta está sendo desaprovada por Deus, não adianta sacrificar por sacrificar. Amém? Graça e a paz, boa noite a todos em nome de Jesus.